o teu secreto vai determinar o teu futuro. Como assim? A sua vida com Deus, a sua caminhada de fé com Ele no oculto, aonde ninguém vê. É o que determina o teu crescimento espiritual. Eu quero meditar com você nessa palavra hoje. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E eu quero aqui te incentivar para que você continue firme na fé, na sua caminhada. Às vezes você tem feito realmente algo para Deus que ninguém está vendo. Você tem orado, tem buscado no teu oculto, ali no secreto, aonde ninguém vê, mas o Senhor está vendo. Eu quero te incentivar com essa palavra de hoje para que você continue, para que você permaneça. Ok? Meu nome é Wilder Salles e se você está pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Quero pedir para você aqui clicar no botão de se inscrever abaixo e ativar o sininho das notificações. Vamos juntos meditar nessa palavra de fé que vai falar ao seu coração. Bom, eu coloquei aqui exatamente isso para você hoje, meu irmão ou minha irmã. Vivemos em um mundo onde a visibilidade parece ser essencial para o sucesso. As redes sociais, o status e o reconhecimento público frequentemente ocupam o centro das nossas atenções. No entanto, Jesus nos ensina que o verdadeiro impacto e transformação acontece no secreto, no lugar onde estamos a sós com Deus. Ou seja, realmente é isso que eu acabei de falar para você. Hoje em dia as pessoas vivem muito pela aparência, por aquilo que veem. Mas na realidade, o que vai fazer a diferença na vida de um cristão, de um servo do Senhor, é realmente a sua intimidade com Deus, naquele momento que ninguém está vendo. Mas o Pai está vendo. E eu quero ler o texto de Mateus 6, que eu separei para você hoje. Versículo 6, apenas um versículo, que diz assim: Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Veja o que Jesus aqui está nos ensinando. Quando você entrar no teu quarto, fecha a porta, ore ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está vendo, Deus vê todas as coisas. Em secreto, Ele vai te recompensar. Você acredita que essa palavra é verdadeira? Eu tenho a certeza absoluta que o Senhor Jesus aqui está sendo claro e que o Pai realmente, Ele honra, abençoa aqueles que o buscam. Bom, para a gente poder entender, eu separei o contexto em que Jesus falou essa mensagem. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus 6, faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus ensina sobre diversos aspectos da vida cristã autêntica. No versículo 6, ou no verso 6, ele contrasta a prática dos hipócritas, que buscam reconhecimento público em sua religiosidade, com o chamado para uma vida de intimidade com Deus no secreto. Aqui, Jesus revela que a essência da fé está na comunhão sincera e reservada com o Pai, onde o nosso coração é moldado e recompensas espirituais são liberadas. Nesse contexto, Jesus ele estava realmente combatendo a hipocrisia de alguns líderes religiosos, de algumas pessoas que faziam as coisas para que todos vissem. E ele fala, olha, não precisa você fazer para que as pessoas vejam, mas faça no secreto. Ore em secreto, tenha uma vida com Deus em secreto, e o teu Pai que está vendo em secreto vai te honrar. E aí isso nos faz pensar em algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que realmente viveram em secreto e depois foram honrados em público. Por exemplo, o próprio rei Davi, se você ler a história de Davi, antes de ele assumir o trono, Davi era um jovem pastor de ovelhas, exatamente. Era um jovem que estava ali, aparentemente até rejeitado pelo seu pai, aparentemente, desprezado, ali esquecido, mas ele estava sendo fiel no secreto. E Deus, em uma oportunidade, o exaltou, colocou ele como rei de Israel. Se tornou o grande rei Davi que nós conhecemos. Outro personagem bíblico que marcou a história da palavra de Deus, que é o grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele teve encontro com Jesus,
Não foi após o encontro que ele começou a pregar, não. Se você ler a história, o livro de Atos, você vai entender que levou um tempo ainda. Dizem alguns teólogos que demorou mais ou menos 13 anos para ele exercer o ministério, para ele começar então a pregar, ou seja, ele ficou bastante tempo ali aprendendo, estudando nos bastidores, para que no momento oportuno ele começasse as suas viagens missionárias e escrevesse ali as 13 cartas que está no Novo Testamento. A maioria das cartas que existem no Novo Testamento são cartas do apóstolo Paulo. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Um homem que ficou um bom período também ali no secreto. Então, o que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, eu vou trazer aqui 2 aplicações desse texto. Mas continue, não pare. Talvez você tenha orado, tenha buscado a Deus, tenha ali se esforçado e você fala, poxa, ninguém me reconhece. Ninguém está olhando para mim. Deus está olhando, Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo que você tem orado, Deus está vendo que você tem buscado. E no momento oportuno, Ele vai honrar a sua fé. E quando Ele honra uma pessoa, não é para que a pessoa venha se engrandecer, mas é para que o nome dele seja glorificado e para que o propósito dele nessa terra se cumpra. Ok? Bom, dito isso, eu separei aqui 2 aplicações que esse texto nos ensina. A primeira é logo no princípio, o texto fala assim, ó, entre no seu quarto e fechada a porta. O que significa isso, entrar no quarto? Literalmente, Jesus estava falando aqui sobre uma pessoa se reservar, mas trazendo isso para o nosso entendimento. Não se limita a um espaço físico, mas simboliza a disposição de se retirar do barulho do mundo, das coisas desse mundo e se concentrar em Deus. Fechar a porta significa excluir as distrações e se comprometer com uma entrega total naquele momento. Jesus deu exemplo disso em sua própria vida, retirando-se frequentemente para orar. Lucas 5,16. Vamos ler o que diz Lucas 5,16? Diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Então Jesus tinha o seu momento de intimidade, de se retirar. Quando o texto fala entrar no quarto, é para você realmente ali literalmente se isolar. Mas, como a gente leu, trazendo para as nossas vidas, é você se isolar desse mundo também, espiritualmente falando, meu irmão. Um mundo turbulento, um mundo onde há injustiça, onde há muitas coisas. Fechar a porta para aquilo que é errado, para aquilo que te atrapalha, para aquilo que impede a sua comunhão com Deus. Tem alguma porta aberta na sua vida que impede a sua comunhão com Deus? Feche ela hoje. Feche ela hoje. Seja qualquer porta. Nada pode te impedir de estar no secreto com o Pai, de estar em comunhão com o Pai, buscando o Pai, e o Pai vai te honrar no secreto. E naturalmente as coisas vão acontecer na sua vida. É isso que esse texto está nos ensinando. Segunda aplicação que esse texto nos ensina, eu compartilho com você para a gente poder concluir. Fica até o final, que a conclusão vai abençoar seu entendimento. Eu coloquei assim: teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A promessa de Deus é clara. Ele observa o que acontece em nosso lugar secreto. Ele está te observando, meu irmão, minha irmã, neste momento. Essa recompensa não é necessariamente material, mas envolve paz, direção, renovação espiritual e manifestação de seu propósito. Lembra que eu falei? Propósito em nossas vidas. Em Salmos 91, vemos essa promessa semelhante. E eu coloquei para você essa referência. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, na presença de Deus, no secreto de Deus, a sombra de Deus descansará, do Onipotente, do Todo-Poderoso Senhor. Quem realmente está no secreto com o Pai, vai descansar no secreto. Então, não tenha medo. Não desanime. Não perca a sua fé. Se aquilo que você tem buscado não aconteceu ainda, se talvez um objetivo que você tinha esse ano não aconteceu ainda, não desista, não pare de orar, de buscar, de jejuar, de se consagrar no secreto, pois no secreto o Pai honra. E Ele vai honrar você não para poder exaltar você, mas para cumprir o seu propósito, que isso fique bem claro. O propósito do Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, é realmente alcançar vidas, pessoas, o próximo, para o seu reino, para a salvação eterna. Então, continue. Essa é a mensagem que eu compartilho com você. E para a gente concluir, como eu falei para você, que eu acho muito importante esse final aqui, eu coloquei assim:
É no secreto que descobrimos nossa identidade com Deus, meu irmão. Quem você é em Deus, é no secreto que você descobre isso. E recebemos sua direção e nos preparamos para enfrentar os desafios dessa vida. Assim como a semente germina no oculto da terra, antes de dar frutos visíveis, nossa vida espiritual prospera quando cultivamos momentos a sós com Deus. E desejamos um futuro alinhado com o propósito divino. Precisamos priorizar o secreto. Afinal, é ali que o Pai nos molda, nos prepara e nos recompensa. O que você está construindo hoje no seu secreto? Ou o que você está construindo no seu secreto hoje? O que você tem construído, meu irmão, minha irmã? Qual tem sido a sua semente que ninguém está vendo? Mas no tempo certo ela vai crescer, brotar e dar frutos. O que você plantar hoje, o que você semear hoje, é o que você vai colher amanhã. Então, o seu futuro depende do seu secreto hoje. O teu secreto determina o teu futuro. Medita mais nessa palavra de fé. Lembrando que eu vou deixar aqui para você, aqui embaixo na descrição, o esboço dessa mensagem que eu acabei de compartilhar com você. Você pode ler, meditar, se quiser compartilhar com alguém. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que precisa ouvir essa palavra. Vai abençoar também aquela pessoa. Fique na paz, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração.